Deus não vai deixar os seus sonhos ficarem frustrados. Deus, Ele tem poder de realizar além da sua imaginação. Hoje pode estar confuso, mas olha, Deus, Ele está cuidando de tudo. Com amor, Ele está conduzindo e com propósito. A paz do Senhor para todos. Que alegria estar aqui mais uma vez, junto com vocês. Fico muito feliz quando vocês comentam o vídeo, interagem junto conosco. Escreve aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Me dá um like nesse vídeo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e o versículo 23, que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa palavra maravilhosa. Hoje, o Senhor coloca em meu coração para ministrar que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana estamos lendo sobre José. E hoje iremos fazer mais um vídeo falando sobre José. Eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, pois Deus vai falar fortemente ao teu coração. Eu quero ler com vocês em Gênesis 37 e o versículo 5. E teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Por isso aborrecia ainda mais. José resolve contar o seu sonho para os seus irmãos, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo esse versículo, nós vemos que José, ele teve uma atitude que qualquer um faria, não é verdade? Contar para os seus irmãos, para os seus pais. Mas olha, tem mistério de Deus que Deus revela apenas para você. Sonhos, promessas, em que o Senhor usa alguém e fala contigo e você não pode contar para ninguém. Você tem que guardar essa promessa, porque você contando pode gerar problemas e pode ainda mais a sua luta ficar ainda mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. José, ele conta para os seus irmãos. E José, ele tem um sonho. No versículo 7, diz assim: eis que estava atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. E no versículo 9, José conta outro sonho que ele teve. E teve José outro sonho. E contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando José, ele conta o sonho que Deus revelou para José, os irmãos ficaram ainda mais com inveja de José.
Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor prometeu é para você. E nada vai mudar. Nada vai impedir as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Esse sonho que José teve com o sol, a lua e as estrelas, a lua, o sol era o seu pai, a lua era a sua mãe, e as estrelas eram os seus irmãos. E todos se inclinavam para José. E os seus irmãos entenderam muito bem esse sonho, que Deus tinha algo muito grande na vida de José. E por isso causou inveja na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus ele usa alguém e nós ficamos tão alegres e corremos logo para contar para alguém, não é verdade? É tão bom ouvir a voz de Deus. É tão bom sonhar quando o Senhor nos dá uma revelação de Deus, que muitas vezes nosso coração fica tão alegre que queremos compartilhar com alguém, não é verdade? Mas José não podia compartilhar com ninguém. Mas nem José entendia o mistério de Deus na vida dele, que seria tão grande. José não sabia que ao contar esse sonho, tudo ia mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o inimigo trabalha para que as promessas do Senhor não se cumpram em nossas vidas. Então você fique calado. Você precisa aguardar o que o Senhor lhe revela, que o Senhor lhe promete. Quando Deus usar alguém para você, guarde essa promessa em seu coração. Não compartilhe com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente não espera, não é verdade? Muitas vezes você conta para alguém que você tanto ajudou, que você tanto confia, mas olha, essas pessoas mais próximas de você que lhe decepcionam. Muitas vezes você está feliz, você está muito alegre, porque o Senhor falou com você. Quando você compartilha, alguém começa a lhe interpretar tudo errado. Começa a tirar aquela alegria em que você estava. E você começa a colocar coisas na mente, dando razão àquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado. Muito cuidado, porque o que Deus tem para você é com você e mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E ao contar para vocês essa passagem sobre promessas e sonhos, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Deus havia falado comigo e com meu esposo que nós iríamos fazer uma viagem. E sempre que visitávamos a igreja, outras igrejas, Deus falava que nós deveríamos preparar as malas, porque iríamos viajar. E isso, o tempo foi passando. Meu irmão, minha irmã. Quando Deus fala, não quer dizer que já é amanhã ou o mês que vem. A gente não sabe. Tanto pode ser, como também pode passar anos e anos. Não é verdade? E assim o tempo passou. O tempo passou e Deus não usou mais alguém falando sobre isso. Mas quando chegou, acredito que uns 3 anos, passou-se uns 3 anos, Deus usa alguém novamente e manda preparar as malas.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus começa a renovar novamente aquele mês que vem, outro mês, e Deus falando, prepara as malas, você vai viajar. E assim, as pessoas que entregavam a mensagem de Deus para nós não conhecíamos. Mas nós sabíamos que era o Senhor renovando as promessas. E eu tive a oportunidade. E quando alguém chegou para mim e disse, alguém próximo de mim disse para mim, que iria ganhar uma mala, mas não queria aceitar essa mala porque não precisava, contando para mim. Então, aí eu falei. Mas eu falei com o coração cheio de esperança. Sabe, meu irmão, minha irmã? Quando nós guardamos a promessa de Deus em nossos corações, o nosso coração se enche de alegria. E ali eu contava, não, aceita a mala, eu estou precisando dessa mala. Mas sabe, eu falei com tanta alegria, meu coração regozijava de alegria em falar sobre a mala, sobre a viagem. Eu estava firme nas promessas do Senhor. E eu sabia que esse dia ia chegar. E quando eu resolvo compartilhar com alguém, alguém fala para mim, você está acreditando nessa promessa? Meu Deus, tu estás acreditando que tu vai viajar. Tira isso da cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito, meu irmão, minha irmã. Quando Deus prepara algo para você, é para você. Não é para você compartilhar com ninguém. É perigoso demais compartilhar com alguém. E naquele momento, aquela alegria em que eu estava foi se acabando. Naquele momento foi mesmo que ter jogado um balde de água em minha cabeça. E ali eu me entristeci. Eu achei que eu estava exagerando, que eu estava... Passou um monte de coisa na minha cabeça. Meu irmão, minha irmã. São os mais próximos que nos decepcionam. Por que a decepção é maior? Porque nós não esperamos. Acreditamos que o mais próximo é o que vai nos dar a mão, é quem vai nos ajudar, né? Assim, meu irmão, minha irmã. Mas tenha muito cuidado. E ali eu me calei. Mas não passou-se menos de um mês, menos de 15 dias, chegou a oportunidade, chegou o dia e eu viajei com meu esposo. O que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não te preocupas. Mesmo que pareça que nada vai dar certo, mesmo que a situação está contrária, acredite, Deus, Ele vai cumprir as promessas na sua vida. O Senhor, Ele vai realizar. Ele não vai deixar você frustrado. O Senhor, foi Ele quem te deu o sonho. Não foi ninguém não, foi Ele quem te deu o sonho. E Ele vai realizar. Pode te desprezar, pode te mandar embora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vão impedir as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse dia chegou, meu irmão, minha irmã, e foi uma bênção na minha vida. Eu estava até no meu trabalho, quando Deus usou alguém pela internet e me confirmava essa viagem. E o dia chegou,
E a promessa do Senhor foi cumprida. Aconteceu. Vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Acredite, vai acontecer. Acredite, está chegando a tua hora. Acredite, vai ter reviravolta. A situação pode parecer que não vai dar certo, mas o Senhor, Ele é Deus para cumprir as promessas. E Ele vai fazer acontecer na sua vida. E muitos que não acreditavam vão ver que Deus é com você, que você é escolhido dele. Você crê nessa palavra? Você crê que as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida? Você crê que tem novidade de Deus chegando? Você crê que tem surpresa de Deus chegando para a tua vida? Então escreve aí, tem novidade de Deus chegando para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel para cumprir. Espere no Senhor, pois virá uma surpresa de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe.